Aleluia, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. E o tema da nossa pregação tem tudo a ver com isso. E o que vamos falar hoje nessa manhã tem tudo a ver com isso, sobre reconhecer a esse Cristo. E é um tema que surgiu meio que de assistir algumas coisas que eu estava assistindo. Uns documentários que eu estava assistindo, eu até falei agora ainda há pouco na classe. Assistindo e ouvindo o documentário, porque era um tema que eu estava querendo ouvir, querendo pesquisar, surgiu esse sermão, a fim de discernir algumas coisas que estão acontecendo. Além disso, além de ver esses documentários e além de assistir esses vídeos, que eu gosto muito, alguns acontecimentos de profetas contemporâneos, né, aparecendo no nosso Instagram, YouTube, TikTok, etc. Né, todos estão vendo aí os diversos profetas que têm surgido. Então, surgiu esse sermão no intuito de discernirmos os verdadeiros cristãos dos falsos profetas. Isso quem traz não sou eu, foi o apóstolo, né, na primeira epístola de João, que foi escrita no primeiro século, uma orientação a um povo que estava ali em Éfeso, e João ele vai dar alguns direcionamentos para aquele povo. Então, como discernir um verdadeiro cristão? E eu queria que a igreja, hoje, nessa manhã, tivesse a capacidade de discernir os verdadeiros cristãos. Não é fácil, não é verdade? Porque tem cheiro de ovelha, parece ovelha, tem a capa e pele de ovelha, mas não necessariamente pode ser ovelha. Hoje em dia, basta dizer que se converteu para ter algum tipo de crédito na sociedade. E a palavra de Deus vai falar que nós vamos conhecer a árvore pelo fruto. João, nós vamos ver nesse 1 João, vocês já quiserem ir abrindo, né? 1 João capítulo 5, toda essa epístola, ela vai nos alertar de como discernirmos esses verdadeiros cristãos. Primeiramente, João, né, do 1 ao 4, ele vai nos alertar a olharmos para a Cristo, depois para os irmãos e depois para a palavra de Deus. E em resumo, em suma tudo isso, João vai chegar e vai resumir tudo isso no capítulo de número 5. Então, como discernir esses falsos cristãos? Não é verdade? De vez em quando aparece diversos personagens no nosso Instagram e personagens na nossa TV, ou seja o que for, e a gente fala: caramba, fulano se converteu mesmo? Tem certeza? Então, como discernir? Muitas vezes nós assistimos também, seja na televisão, ou seja em outros locais, pregações, e aí você fala: como é que eu vou saber se esse pregador, se essa palavra está realmente vinculada à palavra de Deus? Porque a Bíblia nos fala que quando chegar os fins dos tempos, e esse tempo está próximo, surgirão falsos profetas. Então, como eu vou discernir e saber se é um falso profeta, se é um profeta verdadeiro, se é alguém que está pregando realmente a palavra de Deus, ou ele está pregando algo só para inflar uma comunidade, ou então inflar o meu eu, ou falar palavras que parecem bíblicas, mas não são bíblicas? Como fazer isso? Porque muitas vezes aquela palavra pode parecer a palavra de Deus, mas não necessariamente é a palavra de Deus. Né? Alguém que vai dizer, né, como diz a palavra, cada macaco no seu galho. Não, não é isso. A Bíblia não diz isso. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que foi pregar em um dos cultos jovens e tal, e ele falando, né, que foi pregar em uma igreja, e ele chegou e falou: não, irmãos,
porque Noé que estava ali, e ele foi falando um monte de coisas que estavam erradas, né? Noé estava subindo numa arca, e você pode dar glória a Deus. E Noé, quando subiu em cima da árvore, Jesus mandou, Noé, desce daí, não sei o quê. E ele foi falando, e o povo, glória a Deus, glória a Deus. E Zaqueu, quando abriu o mar vermelho, e Deus vai fazer com você também, e todo mundo, glória a Deus. Ele falou, depois ele parou e falou, pessoal, vocês prestaram atenção no que eu acabei de falar? E ele já começou. E vocês continuaram dando glória a Deus? Basta impor a sua voz, basta parecer que está falando uma profecia, basta dizer o crentez, que é a linguagem do crente, para dizer que é crente, para dizer que é profeta, para dizer que é pregador. Basta o eis que te digo para dizer que aquela palavra vem de Deus. Como então, pastor, que eu vou discernir a palavra de Deus? Isso não é novo. Aonde que está isso? Nesse tempo, a igreja estava atacada por heresia. Esse tempo da epístola de João, que a gente vai ler daqui a pouco. Provavelmente esse texto foi escrito nos anos de 85 a 95 depois de Cristo. João já era idoso e era pastor em Éfeso. As heresias desse tempo, e uma das primeiras heresias que estavam acontecendo nesse tempo, era o gnosticismo. Eu não sei, provavelmente você já ouviu falar sobre o gnosticismo, né? E o docetismo, que era uma linguagem de que Jesus parecia humano, mas ele não era homem. Era uma das heresias que estavam nesse tempo, de que Jesus não era humano. E isso acarretou diversas outras heresias no seu tempo. Se Jesus não era homem, eles negavam, então, a encarnação de Cristo, Jesus encarnado, pregavam apenas uma salvação através do conhecimento. Eu separei aqui também, já que nós estamos na escola dominical, algo sobre os gnosticismos, tá? Essa palavra, ela significa conhecimento, e eles acreditavam que a salvação via por um conhecimento secreto espiritual e não pela fé em Cristo Jesus. Outra coisa importante, eles acreditavam no dualismo radical, em uma matéria má e um espírito bom. O que significa isso? Que o espírito seria bom e puro e o corpo uma prisão da alma. Outra coisa que os gnósticos vão dizer, eles vão negar que Jesus veio em carne, e outra coisa, ele parecia humano. E uma outra questão é que Cristo desceu sobre o homem de Jesus no batismo e deixou antes da cruz. Isso vai gerar uma série de coisas. Por quê? Porque vai viver o ascetismo radical, a negação do prazer. Muitos ou vão cair para a negação do prazer, e outros vão cair para a libertinagem. Já que o corpo não salva e apenas um conhecimento, então os pecados carnais eu posso fazer à vontade, porque não é o corpo que vai me salvar, é apenas um conhecimento sobre algo. Então isso virou uma heresia dentro do mundo cristão, e João vai contra essas heresias que vão surgir, e logo após nós temos, quando a igreja se formou, como igreja mesmo, né, como instituição, essa retirada dos gnósticos como hereges. Então, percebe? Eles não reconheciam, inclusive, Jesus como parte dessa divindade. Eles apenas, como se fosse um holograma. Jesus era como se fosse um holograma. Ele não tinha o corpo encarnado. Então, para eles, era isso. Eles negavam e desvalorizavam a criação de Deus, dizendo que o mundo era mau. Substituía a fé por um elitismo intelectual. Eles criavam divisões e arrogâncias espirituais dentro da igreja, dizendo que apenas o conhecimento salvaria. Então, João, como uma forma de instruir esses irmãos, ele escreve essas epístolas falando: vocês precisam entender e compreender quem é realmente Jesus Cristo. Quem é realmente cristão? Quem é realmente um profeta e um falso profeta? O que cabe totalmente para os nossos dias de hoje. É ou não é verdade? É ou não é verdade?
Então, o propósito de João era reafirmar a identidade de Jesus e reafirmar, inclusive, a distinção entre os verdadeiros seguidores e os enganadores. Por isso eu te peço para abrir lá em 1 João, capítulo 5, você já abriu? 1 João 5. E nós vamos destrinchar um pouquinho desse texto. Nós temos alguns pontos principais até os 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, quantos creem? É nascido de Deus. Quantos são nascidos de Deus? E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha para o lado do seu irmão aí, vê se ele é nascido de Deus, vê? Eita glória, é nascido de Deus. Tem nascido de Deus aqui? Nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus. Olha para o lado de novo aí, vê se você reconhece um filho de Deus aí. Glória a Deus. Quando amamos a Deus e guardamos aos seus mandamentos. Eu vou parar aí, porque só nesses 2 versículos tem um socão. Eu costumo falar com os meus alunos da escola, tem um socão de conhecimento aí para gente. Então a gente fica até meio tonto. Percebe que João, ele vai entrelaçar e fazer uma sequência de eventos. Todos conseguem ver isso? Ó. Nisso conhecemos, versículo 2, que amamos aos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Amém? Quando amamos os filhos de Deus. E quando amamos E quando guardamos os seus? Percebe a sequência de eventos que temos aí? Eu reconheço quando eu amo aos meus irmãos, e quando eu amo a Deus, e quando eu guardo aos mandamentos. Como reconhecemos os verdadeiros cristãos e separamos os falsos profetas? Nós precisamos reconhecer, primeiramente, o primeiro ponto é: o verdadeiro cristão crê em Jesus como Cristo. João declara que crer em Cristo Jesus é o sinal de um novo nascimento. Onde é que está isso? Todo aquele que crê em Jesus Cristo é? Versículo 1. Todo aquele que crê em Jesus é? Como que eu discerno, então, vou discernir um verdadeiro cristão de um não cristão? Ele reconhece que Cristo é o Messias, ele realmente reconhece que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, ele reconhece que Jesus é o Cristo. É fácil, pastor? Isso aí eu vejo de montão. Jesus é visto e falado por muitos como um filósofo, né? Jesus foi um grande homem. Muitos não reconhecem a divindade de Jesus, mas falam para tentar sair pela... Não, Jesus foi um ótimo homem que passou por esse mundo. Alguém já ouviu isso? Jesus foi um ser iluminado. Jesus foi um professor brilhante. Se não reconhece Jesus como Cristo, não é um verdadeiro cristão. Se não reconhece Jesus como centro, não é um verdadeiro profeta da palavra de Deus. Então, se você olha por muitas vezes uma palavra que Cristo não é o centro e não é reconhecido e entronizado, alguma coisa está errada. Por muitas vezes a gente vê uma pregação, eu costumo chamar da teologia do coach, que é uma teologia contemporânea agora da gente, uma pregação do eu, quando se perde que Cristo é o centro do Evangelho. Eu amo a Deus, a palavra vai falar que eu amo. Por quê? Por que eu amo a Deus? Porque Ele me amou primeiro.
Eu amo a Deus porque Ele me amou. Porque não tem como eu desejar esse Deus apenas por mim mesmo. Isso vai contra o que muitos estão pregando hoje. Eu, por mim mesmo, não consigo amar ao Deus Todo-Poderoso. Eu amo a Ele porque um dia Ele me amou. Porque por mim mesmo, eu não consigo amar a Deus. Porque a minha natureza, a natureza do homem é carnal e pecaminosa. Percebe? Ele me amou, Ele enviou o seu Filho, o Cristo veio para me libertar e para me salvar, o Cristo veio para me dar vida, o Cristo veio para me tirar do império das trevas e me amou. E com isso, eu amo a Deus em retribuição. Você pode dar um glória a Deus? Quantos amam a Deus aqui? Amém? Queridos, isso está sendo retirado dos nossos dias. Porque eu amo a Deus e o mérito está em eu. O mérito fica só em mim. Quando a gente retira o mérito da graça de Deus sobre nossas vidas. Até em se afastar, até em sair das decisões que nós muitas vezes temos que tomar, que são pecaminosas. Até em fazer isso, eu faço porque eu amo ao meu Deus, porque Ele se entregou um dia por mim. Percebe? O mérito não está em mim, mas o mérito está em Jesus Cristo. E você facilmente pode encontrar isso na carta aos Romanos, do apóstolo Paulo. Eu tenho pouco tempo, vamos lá. Meu Deus. Para continuar, o segundo ponto. Primeiro, né? João vai rebater essa mentira, como eu falei anteriormente. João vai rebater dizendo que os gnósticos diziam que o Cristo desceu sobre o batismo e deixou a cruz como humano. João fala, a cruz é uma obra de salvação. É uma obra que o próprio Cristo veio e se entregou por nós. E ele vai combater essa mentira. Próximo ponto é que amar a Cristo é amar também os filhos de Deus. Nisto conhecemos que amamos aos... Versículo 2. Não tem como um falso profeta, não tem como um falso cristão dizer que ele ama a igreja e ele faz o bem, mas não ama aos filhos. E quem são os filhos? Olha para a carinha de quem está do seu lado bonito aí. Olha para ele, quem são os filhos de Deus aí. Amém? Percebe que isso está lá quando Jesus fala sobre os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo, como a ti mesmo. Ele repete, inclusive, uma das leis lá em Deuteronômio. Percebe que João vai rebater isso falando, não tem como ser um verdadeiro cristão se você não ama ao Cristo, se você não reconhece o Cristo e se você não ama seu irmão. Nisto conhecemos que amamos aos filhos quando? Mas é óbvio, se eu amo a Deus, eu amo também aos filhos de Deus. Porque muitas vezes nós queremos também algum mérito para amar o nosso irmão. Mas só que quando Deus nos amou, Ele nos amou também enquanto pecaminosos. Então por que nós só amamos alguém bonitinho e tal, que ele faz todas as coisas perfeitas, e se alguém erra com a gente, eu deixo de ter esse amor por essa pessoa? Amor em Cristo. Alguém estava na classe hoje, pode dizer uma misericórdia de Jonas, da palavra de Jonas? Então, se aquele povo é pecador, se aquele povo não merece, se aquele meu amigo da escola, do trabalho, da faculdade, não merece porque ele não está perto, ele não merece, que ele é feio, bobo e erra, e ele errou comigo, e ele não merece o amor de Deus. E eu faço como Jonas muitas vezes, ele não é merecedor. Eu amo os filhos de Deus. Conhecemos que eu amo os filhos de Deus
quando eu amo ao meu próprio Deus. Se Deus um dia nos amou, errados, pecaminosos, o coração do homem enganoso e pecaminoso, e mesmo assim Ele escolheu nos dar salvação, quem somos nós a dizermos que aquela pessoa não merece esse Deus e não merece esse amor? Assim como Jonas fez. Deus, eles são ruins demais para receber essa mensagem. E eu falei com os adolescentes hoje. Quantas e quantas vezes nós não fazemos isso no nosso dia a dia? Eu, inclusive, deixei muitas vezes de pregar para hoje um menino que é pastor, que eu falei, esse aí não tem jeito para ele não, esse aí... E o cara é pastor hoje, convertido. Quantas e quantas vezes a gente não olha e fala, isso aí nunca vai ter jeito. Esse lugar nunca vai ter jeito. Esse Rio de Janeiro nunca vai ter jeito. Esse Brasil nunca vai ter jeito. Eu ouvi isso recentemente de um dos grandes empresários no Brasil. O Brasil, ele tem uma cultura do engano. O Brasil tem uma cultura da taxação. O Brasil tem uma cultura... E por isso deixamos de pregar e fugimos para outro lugar. Se eu amo os filhos de Deus, e eu reconheço que eu amo os filhos de Deus, quando eu amo a Deus. E praticamos os... Porque está tudo aliançado, está tudo ligado. Não tem como amar ao seu irmão sem amar a Deus. Não tem como amar a Deus sem amar o seu irmão. Não tem como amar os mandamentos sem amar a Deus. Está tudo entrelaçado. Por quê? Alguém lembra dos mandamentos lá de trás? Quem lembra dos mandamentos? Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Não tomar o seu nome santo em vão, ou seja, Deus, guardar o dia santo, guardar a Deus, honrar pai e mãe, aos próximos, não matar, eu estou com meus próximos, não pecar contra a castidade, meus próximos, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar, que são coisas do próximo. Percebe que os mandamentos estão ligados às coisas de Deus e das coisas dos homens. Então é impossível amar aos meus irmãos se eu não amar os mandamentos. É impossível amar os mandamentos se eu não amar os meus irmãos. Quantos podem dizer um glória a Deus, que isso aí é difícil. Porque o próprio Cristo fala que eu já não furto apenas no ato de furtar. Eu já não cobiço a mulher do próximo no ato sexual. Agora, no pensar e não no agir, eu muitas vezes sou um assassino, eu sou um pecador só na minha mente, só no meu pensamento. Por isso eu preciso amar. Percebe? Não é uma prática de dizer, vocês vão ser santinhos e vão todo mundo se trancar aqui dentro e a gente vai ficar aqui para sempre. Não é isso. Percebe? Eu amo a Deus, eu amo meus irmãos, eu amo os mandamentos dele e por isso, tudo que eu fizer faz prática e faz parte desse amor a Deus. Eu não sei se você já ouviu algo assim, mas é muito difícil ser cristão. Alguém já ouviu isso? Já ouviu? Só eu. Já ouviram? Nossa, ser cristão, o dia que eu for cristão, tem que deixar de fazer isso, tem que deixar de fazer aquilo. Nossa, não, dá muito trabalho. Ser cristão, meu Deus. Aonde que está isso, pastor? Versículo 3. Porque esse é coisa maravilhosa. Olha aí, qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Olha agora para a gente sair daqui cheio da presença dele. Ora, não são
Ah, que delícia, glória a Deus. Se algo está sendo penoso para você em guardar os mandamentos e fazer a vontade de Deus, alguma coisa precisa ser mudada na sua vida. Porque eu já não peco, eu já não erro nos mandamentos, achando que é muito difícil fazer isso. Mas eu faço porque eu faço amor a Deus. Ai, é muito difícil guardar esse mandamento. Que penoso que está. Que difícil viver a palavra de Deus. Eu faço porque eu faço por amor a Deus. E com isso não se torna penoso. Tem um ditado que quem corre porque gosta não se cansa, alguma coisa assim, né? Talvez pode existir um dia existiu esse ditado. Quem corre porque gosta não se cansa, é isso? Eu confesso que eu não gosto muito, não. Percebe-se. Percebe-se. Eu não gosto muito de correr, não. Mas quem corre porque gosta... Na orla tem um monte de gente correndo para lá e para cá, né? Sai até... O pessoal que corre aí sabe, né? Nossa, depois que eu corro, me dá uma alegria. Pô, eu só quero um rodízio. Brincadeira. Mas olha que coisa maravilhosa, estar com Deus, fazer parte desse mandamento, fazer parte desse amor, guardar, estar aqui nesse lugar, louvar a Deus, cantar, pregar, fazer algo aqui na presença e na casa de Deus, não pode ser algo penoso, porque você não está fazendo para o pastor. Ai, que saco, vou ter que ficar na recepção hoje. Nossa, senão a Lene vai me matar. Ih, o pastor me botou na escala hoje, vou ter que cantar. Ai, que saco. Não pode ser algo penoso, porque você está fazendo para o homem. Quando você fica 12 horas adorando aqui, é adorando ao Senhor. Quando você vem até esse lugar, quando você prega para alguém na esquina, quando você está mostrando a palavra de Deus para alguém, quando você deixa de ter alguma atitude que não ofenda os mandamentos do Senhor, você está fazendo com alegria, porque você ama a Deus. Quantos conseguem entender isso? Dá um glória a Deus. Eu estou sendo claro? Amém? Estou sendo claro? Glória a Deus. Porque os gnósticos dessa época que João está falando, eles... dividiam-se entre espirituais, e os comuns, criando uma arrogância espiritual. E nós estamos falando do ano 85 e 95. Existem os espirituais e as pessoas comuns, a ralé e o resto. Você nunca viu isso não, né? Foi só em 85, né? Eu estou falando de 2025. Isso aqui, João está falando de 85 depois de Cristo. João vai ser claro para a gente. Os falsos mestres minimizavam os mandamentos, alegando que a salvação vinha por um conhecimento especial dessa época e não por uma transformação moral. E repare, boa parte dos mandamentos são dos relacionamentos entre os irmãos. E isso criava uma libertinagem. Se é por um conhecimento, não é pela carne, então eu posso fazer tudo que é carnal. Repare o perigo disso. Inclusive, muita gente desvirtua uma certa teologia, dizendo, se Deus já me salvou, e se eu sou salvo, e se eu já fui salvo, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Muita gente desvirtua a teologia, uma certa teologia falando isso. Se um dia eu sou salvo, eu fui salvo já para sempre, então eu faço o que eu quiser. Não é isso, pessoal. Não é isso. A aplicação contemporânea para a gente é obedecer a Deus não é um fardo religioso. Obedecer a Deus não é um peso. Ai, meu Deus, porque agora eu vou ter que orar. Mas é um fruto de um coração regenerado.
Os falsos mestres querem graça sem santidade. Se você vê uma pregação de graça, sem santidade, alguma coisa está errada. Pode vir, está tranquilo, Deus te ama. Não, mas eu sou assim, assim. Deus te ama, do jeitinho que você é. Não, mas eu preciso corrigir essa. Deus te ama assim, não tem problema não. Todo mundo é pecador. Se não tem uma palavra de santidade, Deus nos acolhe, amém? Deus nos ama, amém? Glória a Deus. Mas me fala um que chegou até Jesus, do jeito que estava, e não foi transformado. Me fala um que quando encontrou Jesus, quis transformação e quis seguir a Jesus. Não vale o jovem rico que falou, isso aí eu já sei, e foi embora. Aquele que quis seguir até Jesus, que entraria por essas portas e não teve mudança de vida e transformação e santidade. Aquele que era ladrão, deixou de roubar. Aquele que era adúltero, deixou de ser adúltero. Aquele que um dia roubava nos impostos, falou, eu retribuo mais e mais. Por isso, para eu encontrar Jesus, eu preciso, e verdadeiro profeta, precisa pregar a graça do amor, da salvação, do amor que acolhe a todos, mas precisa pregar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus ama a cada um de nós, mas Ele quer transformar a cada um de nós. Deus ama a todos, e o Evangelho é para todos que buscam e querem a santificação. Para a gente finalizar e irmos para a ceia, os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, pressionados a negar Jesus e se conformar com o culto ao imperador. Nesse período do Império Romano, quem lembra disso, hein? Primeiro ano do ensino médio está aí, 6ª série. Lembra disso? Do Império Romano, quantos lembram? Amém? Os adolescentes aí, gente. Primeiro ano, cadê, gente? Império Romano, Duda, tu está estudando isso, Duda? Grécia Antiga, Roma Antiga. Um dos pré-requisitos do Império Romano, depois com o Império, né, com Otávio Augusto, inclusive Augusto significa venerado, adorado. Nós vamos ter o culto ao imperador. E os cristãos adoravam o imperador? Então vamos perseguir esses caras que estão criando aí um movimento, que não adoram o imperador, que adoram o único Deus. Tem alguma coisa errada nesses cristãos aí, vamos perseguir eles. Então repara, a fé vitoriosa, ela vence o mundo no versículo 4 e 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus, e é para glorificar bem alto, hein? Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, diga bem forte, a nossa... Aleluia, glória a Deus. Por isso nós glorificamos a esse Deus. E nós vencemos esse mundo pela fé que há em Cristo Jesus. E o que seria esse mundo? Esse mundo é quando a gente abre lá o nosso Instagram e vemos as coisas que estão acontecendo. Esse mundo é quando a gente abre aí os adolescentes, o TikTok, estou brincando, o TikTok, e vê o mundo que está acontecendo. O mundo é o lugar do seu trabalho. O mundo é quando você abre as portas aqui e vai viver lá fora, e o que você tem ouvido, ou o que você tem falado. Porque essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé em Deus. Eu tenho me mostrado diferente, ou eu tenho seguido ao mundo, a nossa realidade local? Eu tenho me mostrado diferente, eu tenho feito algo diferente, ou eu tenho seguido os padrões que o mundo impõe? Percebe?
Nunca a igreja quis tanto parecer com o mundo, quanto, na verdade, o mundo não quer se parecer com a igreja. A gente está invertendo os papéis. Às vezes a gente quer parecer com o mundo, falar como o mundo, viver como o mundo vive, ter o linguajar que o mundo tem. Só que, na verdade, aquele que vence o mundo, aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Eu não preciso falar igual, eu não preciso andar igual. O que eu preciso é amar a Deus, os meus irmãos e os mandamentos dele. E eu preciso testemunhar. Onde é que está isso? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos continuar aí, ó. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, Filho de Deus? Quantos creem? Glória a Deus! Aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus não somente com água, mas também com água e com sangue, e o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Quantos têm o Espírito Santo de Deus aqui e vão dar testemunho da verdade? Eu precisava de mais uns 40 minutos. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra. Quem é o Verbo? O Verbo que se fez carne, Jesus Cristo. São 3 em... Quem fala que não tem trindade? Os 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Você crê em Cristo, você crê nos mandamentos de Deus, automaticamente, por onde você passar, você vai estar dando o testemunho do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque tudo quanto você fizer está debaixo de Deus, dos mandamentos dele e por amor aos seus irmãos. Então, se você foge dessa regra, dessas 3 coisinhas, alguma coisa está errada. Se você anda nessa regra, tudo quanto você fizer, você vai estar dando testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus se faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Pode continuar. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eu só posso alcançar a vida eterna se eu encontrar um seu Filho, Jesus. Aquele que tem o Filho, eu quero essa vida para mim. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. E como encerrar esse sermão, se não falando de que o cristão verdadeiro rejeita aos falsos ídolos e acolhe a vida eterna em Cristo Jesus. Falei brincando que precisava de uns 40 minutos, mas se a gente destrinchar esse texto, a gente pode ver que os ídolos na antiguidade eram vendidos, e quando eu falei que vi alguns vídeos, até o povo de Israel, eles tinham estatuetas e seus ídolos, essas estatuetas. E todo o evangelho vai se resumir, no final, em quem tem o Filho de Deus. Porque se automaticamente eu tenho o Filho de Deus, eu amo a Deus, amo meus irmãos e amo o mandamento.